Para começar, a professora Vládia falará sobre mediação em PAD, possibilidades e limites. É uma felicidade estar com a professora Vládia aqui, já estive em outra oportunidade em que ela foi a presidente de mesa e fez uma condução brilhante. A nossa atual advogada-geral da União Adjunta, doutoranda em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade Pablo de Olavide, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desarrollo pela Universidade Pablo de Olavide, pós-graduada em Direito Público pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Direito e Processos Tributários pela Universidade de Fortaleza, professora de pós-graduação em Direito Administrativo Disciplinar da Universidade de Brasília, estudou Fundamentos do Direito Americano na Thomas Jefferson School of Law, em 2011, Noções de Direito Europeu na Universidade de Roma, procuradora da Fazenda Nacional desde 2006, ex-procuradora do Estado do Pará, ex-corregedora da Agência Nacional de Aviação Civil e ex-corregedora-geral da Advocacia da União. Então, pelo currículo, vocês já podem, né, esperar uma contribuição que será incrível aqui para o nosso painel. Professora Vládia, a palavra é toda sua. Bem, bom dia a todos, um bom dia especial a todos os nossos ouvintes. Vou começar agradecendo o convite, professor Antônio, que ultimamente tem feito convites bem relevantes, bem agradáveis. Obrigado, Rodrigo. Tudo bem, professora Alice? Uma alegria te encontrar novamente, ainda mais combinando. Acho que hoje a gente veio temática verde de esperança, já que se é para falar de PAD, vamos falar com esperança. Direito administrativo sancionador e a nova perspectiva tem que trazer esperança, né? Eu acho que ontem a fala do professor Flávio Nunes trouxe um pouco mais de esperança na perspectiva das sanções administrativas disciplinares. Vou dar um oi especial também, professor Sandro, professor Alexandre, que tão brilhantemente nos brindaram mais cedo com uma palestra assim, envolvente e empolgante. Muito obrigada. Meu colega, doutor Gilberto, colega de tantas batalhas de corregedoria, prazer encontrá-lo hoje na mesma mesa, né? É comum eu ouvi-lo, acompanhar suas explanações nessas mesas virtuais. Hoje eu estou aqui, tive a honra de estar aqui ao seu lado, que alegria. A Aline, querida corregedora, super combativa, envolvida, muito bom ver a evolução da Aline. A Aline acabou de publicar um livro, é sensacional. Já recebi, no dia que saiu o lançamento do livro da Aline, eu acho que eu recebi tanto convite, Vlad, olha esse livro, olha esse livro, olha esse livro, e realmente pude adquirir uma obra muito bacana. Aline, parabéns pelo trabalho. Aos demais que aqui estão, é uma honra. Hoje eu me propus a conversar um pouco mais aqui com vocês sobre a mediação no processo administrativo disciplinar. Na verdade, vai ser uma conversa e mais uma colocação de dúvidas, né? Eu acho que a Aline já introduziu de uma maneira sensacional esse assunto nas nossas discussões aqui hoje, fez um histórico bacana sobre a questão da autocomposição de conflitos na seara judiciária e administrativa, trouxe um conceito de conflito nessa discussão do que seria conflito, que é um pressuposto essencial para essa discussão que a gente tenta aprofundar um pouco mais aqui na seara do direito administrativo sancionador, e concluiu a fala dela trazendo um pouco da distinção do que é a conciliação, a mediação extrajudicial, judicial, e eu vim para, acho que, bagunçar um pouco da fala da Aline. Eu vim para trazer dúvidas, para trazer questionamentos, para a gente entender como, na prática, efetivamente, a gente consegue inserir essa questão da aplicação da mediação nos nossos processos administrativos disciplinares. Confesso a vocês que eu sou amante do tema de mediação ainda desde a época de graduação. Naquele momento, eu trabalhava a mediação numa perspectiva mais de conflitos familiares, né? Eu acho que a mediação ela nasceu muito atrelada a essa discussão, né? Conflitos emocionais, eu vou trazer um pouco desse conceito, dessa questão, ainda lá, quando eu estudava na Universidade de Fortaleza, onde eu era orientada pela professora Lília Maia de Moraes Salles, assim, eu acho que uma referência no assunto, no estudo de mediação para conflitos familiares, conflitos de comunidades, e especialmente ela tem um trabalho sensacional em comunidades carentes, capacitando instrutores de mediação nas comunidades carentes de Fortaleza, um trabalho sensacional. E trouxe um pouco da discussão da mediação desde a época que eu vim trabalhar na Corregedoria Geral da AGU.
Me incomoda, assim como tantos outros aqui já falaram, a dificuldade que se tem em compatibilizar a atual perspectiva do processo administrativo sancionador, e em especial do processo administrativo disciplinar, em face da necessidade da busca de uma proteção maior à dignidade da pessoa humana, uma garantia do Estado democrático de direito, uma busca efetiva de justiça social. Tem um artigo que eu gosto muito, eu acho que para qualquer um que vai se introduzir na discussão de direito administrativo sancionador, do professor Zé Roberto Pimenta e da professora Grotti, de Nora Grotti, que discute muito isso, a faceta constitucionalizante do direito administrativo sancionador. Desde a Constituição, né, de 1998, com mais fortaleza, essa discussão tem se implementando e tem avançado a passos largos. E esses professores, de uma maneira magnífica, trazem essa discussão e essa necessidade da gente sempre aprofundar a aplicação prática do direito administrativo sancionador, em especial do direito administrativo disciplinar, nessa perspectiva de constitucionalização de suas bases teóricas. A professora Alice, já nessa obra tão, tão levantada aí pelo professor Antônio, pelo doutor Antônio, Direito Administrativo Sancionador do Brasil, traz uma discussão desse assunto também de maneira profunda. Eu vou deixar aqui de elogiar, tá, Alice? Porque eu acho que o Rodrigo já elogiou e eu faço deles as minhas palavras. E essa discussão de constitucionalização, ou seja, de uma busca de efetividade no direito administrativo e disciplinar, traz essa discussão de como a sanção imposta nesses processos ela deve ser efetivada no nosso dia a dia, na nossa prática, especialmente dentro da prática das instituições, das organizações administrativas, sempre vinculada à necessidade de garantia do interesse público. E essa vinculação, ou seja, essa constitucionalização das bases normativas do direito administrativo sancionador, ela não é nova, como eu falei, e muita gente questiona o seguinte: se vai adiantar essa constitucionalização, se a gente parar para pensar como marco temporal, desde 1988. A nossa lei atual, o Estatuto Civil dos servidores públicos federais, é de 90. Então, acredita-se, né, pelos marcos temporais 88, 90, isso já estaria embutido na nossa legislação. Veja só, isso parece uma realidade, assim, quando a gente analisa pelo aspecto temporal, mas de forma prática não é isso que a gente tem visto. Até porque a gente sabe que quando as legislações elas são incorporadas, né, elas são criadas, elas trazem consigo toda a sistemática cultural envolvida naquela questão. E a gente falando de 90, a gente tinha recém-constitucionalização de questões que antes eram novidades, especialmente quando a gente fala de um reforço da garantia do devido processo legal, de um reforço de que todas as garantias processuais têm que estar estritamente vinculadas ao direito material, que ele é subjacente, como muito bem pontuou o professor Sandro, agora um pouco mais cedo. Tá, Vládia, mas o que é que isso tudo tem a ver com a mediação? A mediação, para mim, ela vem num contexto de evolução da busca por maior efetividade na aplicação das sanções administrativas. E aqui eu vou fazer, vamos dizer assim, uma parada estratégica para trazer uma discussão sobre qual seria a funcionalidade, né? Qual seria a função efetiva da aplicação de uma sanção administrativa, seja ela qual for. Aqui a gente tem várias abordagens, obrigatoriamente já traz aquele contexto de uma função punitiva, repressiva, né? A sanção muito paralela à aplicação e muito atrelada ainda no contexto do direito penal, que é natural, né? Vista sempre como aspecto punitivo. Isso, durante muito tempo, foi o que vigorou, se não de uma maneira exclusiva, de uma maneira muito forte. Com a evolução dos estudos e nessa sistemática que a gente já está conversando desde o início da minha fala, outros doutrinadores assim, de relevância trouxeram outras possibilidades. O professor Celso Antônio Bandela de Mello fala de uma função intimidativa, o professor Fábio Medina Osório fala de uma função afetiva. E aí, de novo, me permita aqui, Alice, te citar, porque eu acho que você, com muita propriedade, com muita clareza, trouxe para a gente uma visão da sanção administrativa enquanto instrumento de gestão. Eu acho que você foi muito feliz na sua pesquisa quando você avançou nessa discussão. Até porque a sanção administrativa ela não pode ser percebida de forma desvinculada de uma gestão administrativa, quando a gente fala na contextualização de necessária e obrigatoriedade da vinculação do interesse público.
E com essa perspectiva de que a sanção ela é um instrumento de gestão e ela deve estar vinculada à necessidade e à garantia do interesse público, ela precisa ser vista não apenas na sua perspectiva punitiva e repressiva, como inicialmente se pensou, mas uma busca de que, ao fim e ao cabo, ela consiga melhorar o atendimento de toda a sociedade, né? Se distanciar disso, eu acho que a gente peca e garante mais o processo e menos o direito material que é subjacente. Nesse sentido, a gente vem dando alguns passos evolutivamente no âmbito do processo administrativo disciplinar. Inicialmente, a gente trabalhou com a perspectiva de trabalhar com investigação preliminar antes da instauração do processo administrativo disciplinar. Quando a gente vê a 812, a impressão que se dá, né, a imposição legal que se coloca, é que, uma vez tido conhecimento de uma prática infracional, caberia à autoridade administrativa de plano instaurar um processo administrativo disciplinar. Chega-se a dizer que é um poder, dever, né, da autoridade administrativa. Já nesses inícios de passo se vislumbrou a possibilidade de uma investigação prévia, ainda que não disposta pormenorizadamente na legislação. A gente hoje já trabalha com maior clareza da necessidade, se não da obrigatoriedade, e aqui entre parênteses, de uma investigação preliminar para que se possa determinar uma instauração segura de um processo administrativo disciplinar. Logo na sequência, com um pouquinho mais de evolução sobre o assunto, a gente teve a implementação do termo de ajustamento de conduta, do termo circunstanciado administrativo. Foram outros instrumentos que visam trazer para a nossa realidade essa perspectiva de uma sanção disciplinar, aplicação de uma sanção disciplinar como instrumento de gestão administrativa. E eu acho que a mediação, a conciliação e os outros instrumentos de autocomposição vêm nesse contexto. Seria mais um degrau que a gente avança nessa discussão. Sobre a mediação, e agora entrando mais precisamente sobre o tema, eu queria, antes de mais nada, discutir com vocês um pouco do conceito de mediação. A mediação, por muitas vezes, ela é vista de uma forma, vamos dizer assim, confusa entre os outros instrumentos, como conciliação, negociação, enfim. A doutora Aline já fez uma diferenciação bem objetiva sobre o tema, mas eu queria reforçar um pouco mais que essa discussão é muito importante para a gente trabalhar a mediação dentro do processo administrativo disciplinar com segurança. A nossa lei 13.140 de 2015, ela traz um conceito muito, vamos dizer assim, muito abstrato, né, do que seria mediação dentro da administração pública. Ela diz a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Ela não nos diz muito sobre o que seria efetivamente a mediação e qual a diferença da mediação para a conciliação, para a negociação, para a transação, enfim. O professor José Roberto Pimenta, e novamente em parceria com a professora Dinorá, eles trabalham em um outro momento, em um outro artigo que trata de mediação na administração pública, fazendo uma distinção muito objetiva. Para eles, nesse momento, a mediação ela seria utilizada para aqueles conflitos multidimensionais ou complexos, ou seja, aqueles conflitos mais robustos. Em que pese, e aí ele faz um contraponto, a conciliação seria deveria ser utilizada para conflitos mais simples, vamos dizer assim, ou restritos, para utilizar a palavra específica que eles usam nesse momento. Eu queria trazer um pouco mais aprofundada essa discussão. A professora Lília Maia de Moraes Salles, ela tem um trabalho muito bacana, que ela trabalha a mediação, suas técnicas e o encontro dos conflitos reais e estudos de caso, em que ela trabalha o conceito de mediação muito comparativamente como um contexto na sua perspectiva material, ou seja, ele não se limita sobre a distinção conceitual desse método de autocomposição apenas na sua forma. Para essa professora, a quem eu concordo assim, em gênero, número e grau, a mediação ela seria aplicável para aqueles conflitos onde as situações emocionais estão encontradas subjacente ao conflito que lhe é posto. E aí eu vou resgatar um exemplo que a Aline trouxe, sensacional na fala dela. Às vezes, muitas representações e denúncias, elas trazem por trás alguma questão emocional, algum conflito interpessoal mal resolvido. Para ser bem objetiva, eu vou trazer um exemplo aqui muito bacana, assim, muito do dia a dia. 2 servidores trabalham na mesma sala,
e por algum motivo que a gente não tem como prever, podem ser vários, não se gostam, não se entendem. E aquele convívio diário no ambiente de trabalho, às vezes ele se exacerba, passa um pouco mais do que o necessário, e das maneiras de um servidor incomodar o outro é representá-lo em face da administração pela mínima condição profissional que seja, pelo mínimo incômodo que tenha visto. Notadamente, chegando essa denúncia, na verdade, essa representação para um órgão de corregedoria, natural seja apurar-se, ainda que sendo numa seara de investigação preliminar. Até para se saber a real causa daquela questão. Obviamente, eventual processamento desse conflito pode até gerar uma solução administrativa disciplinar, seja uma advertência, enfim, ou mesmo um arquivamento. Mas, ao fim e ao cabo, esse conflito não terá sua causa solucionada. E aí eu vou chamar mais uma vez para a fala da professora Aline, quando ela conceituou o conflito, tá? Quando a gente trata um conflito pela sua questão, posso dizer assim, superficial, e estritamente esse exemplo que eu estou dando aqui, ele pode ser renovado administrativamente. A gente não resolveu a causa interpessoal e a causa emocional subjacente àquela questão. Então, eu vejo a mediação muito atrelada a esse tipo de contexto. Para mim, a diferença da mediação, dentre as outras formas de solução de conflito, está aí. O grande ganho da mediação é possibilitar que a administração pública consiga avançar nas discussões de conflitos interpessoais que a gente não consegue tratar processualisticamente dentro de um processo administrativo como a gente conhece hoje. Tá, se a gente partir desse conceito, toda a legislação sobre mediação que a gente tem hoje, especificamente a 13.140, e tudo que a gente pensa de mediação, ela tem que ser questionada de uma maneira crítica. Eu vou trazer aqui rapidamente 3 pontos sobre essa perspectiva para colocar os nossos ouvintes aqui, os nossos colegas de mesa, para pensar um pouco mais. Se a mediação é para tratar conflito interpessoal, conflito emocional, como é que eu consigo trabalhar os princípios que a normatização relacionada traz? E aqui eu vou lembrar quais são os princípios. A gente precisa, para fazer um bom instrumento de mediação, a gente precisa ter a imparcialidade do mediador, a isonomia entre as partes, a gente precisa trabalhar a oralidade, a informalidade, a autonomia das partes, a busca de consenso, a confidencialidade e a boa-fé. Como é que a administração vai conseguir, estando fundamentada nesses princípios, trabalhar dentro de um processo administrativo disciplinar com a mediação? E aí eu vou agregar outra pergunta na sequência. A gente sabe, e isso é dispositivo também legal lá no artigo 3º, que pode ser objeto de mediação o conflito que vê sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Esse direito que a gente está discutindo, relacionado à infração disciplinar e relacionado ao conflito interpessoal, ele é um conceito que, para a administração e para o servidor público que está do outro lado interessado, é um direito indisponível? Se a gente entender que ele é um direito indisponível, ele não poderia ser passível como é que se diz, de mediação, tendo foco a parcela e a participação da administração pública. Mas eu queria avançar um pouco mais nessa discussão. Eu queria que a gente pensasse a mediação não estritamente dentro de um processo administrativo, mas paralelo ao processo administrativo. Eu não consigo vislumbrar como a administração pública, voltada à efetividade da solução desse conflito, repito e reforço, deixar de utilizar um instrumento que possui um ganho, um alcance que hoje a gente não consegue trabalhar de maneira formal. Então, Flávia, como é que a gente conseguiria trabalhar a mediação, ainda que não dentro formalmente de um processo administrativo, mas paralelo a esse, com o fim de resolver eventuais conflitos interpessoais e prevenir novas questões administrativas disciplinares? Eu vou trazer para vocês um exemplo concreto, uma experiência muito bacana que eu vivi na época que eu fui corregedora da ANAC, onde se instituiu lá um comitê de gestão de conflitos. Esse comitê de gestão de conflitos, ele era um instituto formado basicamente por servidores da agência de diversas áreas, tá? Envolvia ouvidoria, envolvia servidores da gestão de pessoas, envolvia servidores da corregedoria e o servidor de uma área que chamava lá de planejamento institucional. Esse comitê
como eu falei, ele era um comitê extra-corregedoria, ele não estava dentro da corregedoria, e o papel dele era mediar conflitos interpessoais. Então, como é que na prática ele funcionava? Chegava-se alguma demanda para a corregedoria, alguma denúncia, representação, ou mesmo até por conhecimento de ofício, de alguma irregularidade administrativa, que se vislumbrava um fundo emocional ou algum conflito interpessoal relacionado, a gente destacava o processamento administrativo disciplinar prosseguia o seu trâmite normal, com eventual investigação preliminar, enfim, todas as etapas adequadas, mas, paralelamente, era encaminhado para esse comitê, para que esse comitê avaliasse a adequação a realização de uma mesa de mediação, porque, na verdade, se trabalhava em mesa de mediação lá, para se resolver o conflito interpessoal, para se resolver a questão emocional. Ou seja, era uma atuação dúplice da administração pública visando um fim comum. Não, raras vezes, as experiências que eu vivi na época que era corregedora da ANAC, se dava o arquivamento no âmbito administrativo disciplinar dessa representação, denúncia, enfim, desse fato, por conta de não haver evidente infração disciplinar, e o processo prosseguia dentro desse comitê com ganhos efetivos, com resultados de sucesso. Eu lembro bem de um caso de uma servidora que que encaminhou para a corregedoria na época uma questão que era relacionada a uma amizade, só assim, trazendo um pouco da contextualização do caso, que eu acho que é relevante. Duas servidoras eram muito amigas, só que no momento que uma servidora se tornou chefe da outra, a amizade estremeceu. E aquele incômodo de amizade no ambiente de trabalho gerou diversas dificuldades. Até que, no fim, uma dessas servidoras trouxe uma representação, né, representou a corregedoria por falta de urbanidade da que era até então amiga. E aí eu coloco aqui para vocês discussões. Vocês acham, sinceramente, que o processo administrativo disciplinar conseguiria dar uma resposta efetiva para esse caso concreto? Ao meu ver, posso até estar errada, mas para mim nunca resolve. E esse processo foi, como eu falei, foi para o Comitê de Gestão de Conflitos, onde foi feita uma mesa de negociação, onde foram chamadas as duas colegas, as duas servidoras, na verdade, para a mesa, e adequando-se, aplicando todas as técnicas de mediação, ou seja, naquela forma de autocomposição de conflitos, onde o terceiro mediador, e no caso a mesa, nesse caso concreto, é imparcial, ele não se envolve no conflito, ele apenas tenta facilitar o diálogo para que as próprias partes entrem e encontrem o consenso. Uma vez que e aí eu reforço mais uma vez, se a gente está falando de conflito interpessoal, conflito emocional, nunca um terceiro vai conseguir solucionar isso se as partes envolvidas assim não tiverem essa intenção. Enfim, depois de várias reuniões, esse caso não foi resolvido em apenas uma reunião, porque ainda tem essa questão. Eu acho que a mediação ela segue processos sucessivos e robustos para conseguir chegar a um resultado concreto. Esse caso foi resolvido. E, gente, isso já tem um tempo, e até eu ter saído da ANAC, não houve renovação de alguma representação ou dificuldade administrativa na solução dessa questão. Eu vejo isso como um leading case, né, um caso bem bacana, que faz a gente amadurecer sobre o real papel e a real função da administração pública na aplicação de sanções administrativas e na condução da processualística administrativa, e aqui no caso específico disciplinar. Para finalizar, eu queria trazer, assim, ainda nesse contexto, uma discussão mais legalista, tá? Sobre a mediação, porque a nossa legislação, a nossa 13.140, lá no artigo 32, ela diz efetivamente que a administração pública ela pode criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflito. Aqui ela não fala que tipo de conflito, tá? Eu acho que ela deixa bem amplo. E ela, exemplificativamente, traz 3 incisos que eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre ele numa perspectiva de analisar a mediação como realidade prática, que seria dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública, o que hoje já é uma realidade em outras áreas administrativas, né? E aí aqui eu trago um exemplo da Câmara de Conciliação da Administração Pública, da Advocacia Geral da União, perdão. O inciso 2º, ele traz
e esse é bem importante para a nossa discussão agora, que a administração pública, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público, pode avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos. Então, esse inciso segundo, ele deixa, sim, um espaço para a administração pública trabalhar a mediação nessa perspectiva que eu estou tentando trazer aqui para vocês hoje. Na sequência dessa discussão, uma vez a administração pública entendendo cabível essa perspectiva, há que se avaliar todos os impactos de uma solução positiva de um processo de mediação, o reflexo dele no processo administrativo disciplinar paralelo. Eventual suspensão de prescrição, eventual necessidade de suspensão de um processo administrativo disciplinar já instaurado. No caso de um processo instaurado, seria possível instaurar essa Câmara de Mediação, essa mesa de mediação, quando o processo já está instaurado? Se sim, esse processo deve ser suspenso. Essa mediação, ela pode ser instaurada depois de fim do processo administrativo disciplinar? Se a gente está trabalhando, e aí, mais uma vez, numa perspectiva de resolução de conflito interpessoal, de questões emocionais, qual seria o impedimento da administração avançar um pouco mais nessa discussão? Então, era basicamente isso, essas inquietudes que eu queria dividir com vocês hoje. Eu espero ter sido, assim, clara, mas o meu objetivo aqui era realmente incitar a discussão e trazer essa perspectiva de mediação como um instrumento relevante e eu acho com potencial ganho para a gente trabalhar a função do direito administrativo sancionador como instrumento de gestão pública. Então, eu queria agradecer e estou à disposição, professora Alice.